Chegamos ao terceiro tópico da nossa lição da Escola Sabatina e nesse terceiro tópico vamos considerar o tema Responsáveis pela Luz Maior. Pergunta A. Como a inspiração descreve o destino dos predadores que buscam desonrar o povo de Deus? Qual será o destino dessas pessoas? Aqui na carta de Paulo a Timóteo diz que eles não irão, porém, avante, né? Eles não vão avançar. Vai ter um tempo determinado para essas pessoas. E vai chegar um tempo em que elas não vão poder mais trabalhar. E elas sofrerão o dano eterno das escolhas que fizeram. Então, em outras palavras, sendo bem direto aqui, é a perdição eterna. Né? Aqui é mencionado no texto, falando sobre o adultério, sobre as pessoas que estão se colocando sempre à avareza, sobre os filhos da maldição. Depois cita aqui também o caso que aconteceu com Moisés, com aquelas pessoas que se colocaram, trabalharam firmemente contra o projeto de Deus ali na libertação do povo do Egito ali, e Moisés teve que lidar com essas situações, né? Isso traz uma tristeza muito grande para Deus. E aí, mais uma vez, né, a gente sempre trata a lição em terceira pessoa, mas a gente precisa trazer para voltar em primeira pessoa. A que ponto à medida que eu tenho luz, sou responsável pela luz que eu tenho, mas até que ponto eu tenho colocado essa luz à disposição de Deus? Porque Ele me dá o dom, Ele me concede o discernimento, o Espírito Santo me dá o discernimento da palavra dEle, eu mergulho por águas profundas, mas o que eu estou fazendo com isso? Eu tenho usado isso para atrair mais pessoas para Deus, eu tenho usado isso para afastar as pessoas de Deus. E você até mencionou agora, né? Não é pelo fato que eu estou hoje na obra que eu não posso cair nisso aqui também. Qualquer pessoa pode cair. Né? O membro, o irmão mais simples, o que tem maior conhecimento, o pastor, o obreiro, pode cair também nesse problema aqui. Né? Mas o destino desses pregadores, desses predadores, é o mesmo destino que Satanás terá. Exato. É um destino triste, né? Mas é fruto da escolha que foi feita durante a vida. Deus não apresenta este destino ou não dará como paga a essas pessoas a destruição, porque Deus é um Deus tirano. Não. É apenas as escolhas que nós fazemos hoje. E, inclusive, para não nos permitir fazer uma escolha um tanto cegados, a gente está estudando aqui na lição da Escola Sabatina. Estamos estudando, estamos aprendendo, estamos recebendo mais luz para que possamos olhar as coisas com mais clareza e fazermos a nossa escolha. Que possamos, assim, ao longo dessa lição, já muitas vezes tenho repetido a expressão, para que possamos fazer a melhor escolha, para que ao final possamos ser vitoriosos, porque esta é uma marca disso que estamos considerando. São advertências, vem pontuando assim situações bem específicas, mas que eram comuns na igreja dos dias de Pedro, ao longo dos séculos e também nos nossos dias também, são situações comuns. E se nós não nos despertarmos para perceber se essas situações não fazem parte da minha vida, da nossa vida, nós podemos estar vivendo isso e no final de tudo vamos receber o mesmo pagamento que esse povo que está sendo mencionado aqui. Receberemos o castigo, receberemos a destruição. E que triste fim será. Vamos prosseguir com a nossa lição, agora na pergunta B. Cite um perigo específico para aqueles que afirmam ter maior luz. Isso aqui é uma parte muito triste da lição. É uma pergunta tão simples, mas eu vejo que é a pergunta que traz maior responsabilidade. Porque fala das pessoas que afirmam ter maior luz. Jesus pregou muito contra as pessoas que faziam isso, que era de pregar e não praticar. Ele falou muitas vezes contra os fariseus, né? Pregam, mas não praticam. E quem diz ter a luz maior precisa pregar pelo exemplo, não pelas palavras. Muitas vezes nós somos muito bons teóricos, né? Mas não temos sido bons práticos. E temos ensinado muito o povo, ensinamos muito, somos assim, especialistas em espírito de profecia, especialistas em Bíblia,
mas talvez temos pregado muito e não temos praticado. E aí eu fico me perguntando por muitas vezes por que nossas igrejas talvez não estão cheias. Tudo bem, tem ali também a profecia se cumprindo, tem o propósito de Deus, né? Mas muitas vezes eu acredito que nós não temos alcançado as pessoas que estão precisando ouvir por conta disso. Eu não tenho conseguido demonstrar para o mundo aquilo que eu prego é condizente com a minha vida. Se a minha vida está pregando por mim. Tem até uma citação que é atribuída a Santo Agostinho, uns dizem que sim, outros dizem que não, os teólogos afirmam, outros não afirmam, mas diz assim, pregar em todo tempo e, se muito precisar, use as palavras. E isso fica me martelando por muitas vezes, porque damos muitos estudos, preparamos pessoas para o batismo, temos nossas atividades na igreja, mas será que eu tenho pregado também por meio do meu exemplo? Será que eu estou pregando ao mundo com as minhas atitudes? Ou eu tenho me esforçado tanto para convencer por meio de palavras? E isso traz assim realmente uma preocupação muito grande, né? Se eu tenho que analisar a lição aqui em primeira pessoa, eu me coloco no lugar, e então eu preciso também, se eu tenho errado até aqui, se você tem errado até aqui, de rever e fazer um concerto com Deus, um novo pacto com Deus, pedir para que Deus ajude a pregar por meio das atitudes. Então, as nossas obras precisam ser condizentes com as nossas palavras, né? Tem até um pensamento ou uma frase que já mencionei várias vezes na lição interativa, de que o segredo do sucesso de Cristo consistia em que ele fazia o que pregava e ele pregava o que fazia. Então existia harmonia entre essas duas situações, entre a teoria e a prática. E esse era o segredo do sucesso. Muitas vezes nós pendemos muito para o lado do falar, mas a nossa prática não tem sido condizente, né? Nisto. E se formos de fato sinceros conosco mesmos, nós vamos perceber quantos pontos daquilo que temos considerado como luz da palavra de Deus para os nossos dias, nós estamos bem aquém daquilo que pregamos. E muitas vezes exatamente nesses pontos, ou naqueles pontos, não exatamente nesses, mas naqueles pontos onde nós já conseguimos alcançar, daí nós julgamos os outros. Olha, tal, porque você ainda não cuida de uma forma correta desse aspecto. Mas de repente ele só venceu esse, e aqueles outros ainda continuam. E ainda existe um outro ponto que nós precisamos considerar. Existem questões que nós temos como que, se a pessoa fizer tal coisa, nossa, precisa ser tratado pela igreja, precisa ser desligado da comunhão da igreja, porque é um pecado horrível. Mas existem outros pecados que são tão mortais no seu efeito, ou talvez até mais mortais, que nós não nos importamos. Nós já vimos na lição, inclusive, falando sobre isso. A questão da inveja, que até foi mencionado que é uma artimanha de Satanás para ruína. Mas pessoa invejosa, tudo bem e tal. O orgulho, a vaidade, apesar de que a vaidade se desdobra em outros aspectos, que às vezes pode ser até considerado, né, de uma forma mais disciplinar. Mas a questão do julgamento, falar mal, acusação, todos esses anos de vida participando da comunidade da igreja, eu não vi uma pessoa que foi tratada porque é uma pessoa que fica julgando os outros. Mas aqui nós já vimos o quão maléfico é para a causa de Deus essas características. Mas não é que a igreja está agindo errado. Nós, como pessoas, temos entendido de uma forma errada. Temos olhado para alguns pecados como se não fosse pecado. E temos olhado para outros, não estou dizendo que naqueles que se tem o tratamento está indo além, está indo em excesso. Não. Tem sido considerado como pecado. O que falta a nós é pegar essas situações, que às vezes são muito corriqueiras do dia a dia, e elevar à condição de pecado de fato, e não como foi só um deslizezinho, é só uma falhazinha ali. Quem não falha, né? Quem não erra, quem nunca fez isso? Mas todos que fazem isso vão perecer se não se arrependerem.
porque é grave diante de Deus, qualquer coisa como esta é grave. Inclusive aqui faz menção da questão da imoralidade sexual, e a imoralidade sexual não é uma coisa que acontece do dia para a noite, assim como qualquer pecado, né? Pecado não acontece do dia para a noite. Primeiro existe uma aproximação, que no primeiro momento pode ser até repugnante, mas isso, o pensamento, né? Isso vai sendo alimentado, vai sendo trabalhado, vai se desenvolvendo até que finalmente o pecado acontece. Existe todo um processo. E durante o processo, muito provavelmente a pessoa recebeu advertência de uma forma talvez não objetiva, né? Alguém, você está... Mas através da palavra de Deus, através de uma pregação, através de um hino, através de uma lição da escola sabatina, mas a pessoa falou, não, mas isso não tem nada a ver comigo, isso está na minha bagagem aqui, eu cuido do jeito que eu quero. Finalmente vem e leva a pessoa, às vezes, à ruína, à destruição de lares. Quão graves situações são estas, né? E tudo porque não cuidamos, de fato, do nosso coração da devida forma. Achamos que existem alguns pecados que, na verdade, depois eles vão gerar grandes coisas. Grandes consequências. Mas nós vemos, não, isso daqui é só... que problema tem ficar olhando isso daqui no Instagram, nas redes sociais? Que problema tem eu assistir filmes ou vídeos que tem ali alguma coisa atraindo para o sexo oposto? E eu vou achando, não, isso não tem nada, não tem nada a ver isso daqui. Mas isso vai sendo cultivado e tem levado muitas pessoas à ruína. Vamos cuidar dos nossos corações. Eu queria só complementar aqui. Eu fiquei me segurando para não falar, mas eu queria permissão sua aqui para ser bem direto em dois aspectos aqui, assim, talvez quebrar um tabu que não é falado nos púlpitos. Mas eu queria me dirigir primeiramente aos jovens. Nós temos enfrentado um problema sério. Satanás conseguiu jogar uma rede, ele tem conseguido atrair muitas pessoas com isso. É a questão da pornografia. Muitos jovens afundados, não só jovens, de todas as idades. Do mais facilidade de acesso hoje permite isso. Muito grande facilidade de acesso. Na palma da mão você tem acesso aos piores conteúdos que o diabo pudesse criar, está ali na palma da sua mão. Esse é um aspecto terrível, porque a pessoa pode já começar a cometer a fornicação, o adultério, já a partir do celular. Né? E o outro aspecto aqui é os casados. Por muito tempo, tem falado esse assunto somente para os jovens. Né? Olha, cuidado com a pornografia, né? Cuidado com as consequências que isso traz. Mas isso também já é uma realidade para os de mais idade, para os mais maduros. Para aqueles que já constituíram uma família, né? Que constituíram família. E o diabo está acabando com as famílias. Ele tem um propósito. O diabo ele não quer família. Ele quer acabar com as famílias. E é exatamente como você disse. Como é que começa? Não, eu vou só maratonar uma série aqui do Netflix, tá tudo tranquilo. Aqui não tem nada, um conteúdo muito pesado, não. Mas, de repente, você já vê algo totalmente contrário à nossa doutrina, ao plano de Deus. Ao plano de Deus ali, né? Para o homem e para a mulher. Daqui a pouco você já vê 2 homens, 2 mulheres. E isso, daqui a pouco, vai ser até proibido de ser falado. Nós ainda temos essa oportunidade de falar isso aqui agora. Mas daqui a pouco isso também vai ser cerceado, esse direito. E eu quero apelar tanto aos jovens quanto aos de mais idade, independentemente da idade, se você já teve acesso a esse tipo de conteúdo, pare com isso agora. O diabo quer acabar com você, o diabo quer acabar com a sua família, e isso é um problema sério. É assim que ele tem enfraquecido a igreja de Deus. É assim que ele tem enfraquecido a juventude. É assim que ele tem enfraquecido as famílias. E ele quer destruir a família de Deus. Exatamente. Muito bem pontuado, muito bem lembrado. E é um problema presente. Inclusive, eu vou estender um pouquinho o apelo, mas pais, mães, as crianças muito cedo têm recebido os dispositivos eletrônicos e muitas vezes, ao receberem, elas têm um uso desenfreado, sem qualquer controle. Na hora que quiserem, do jeito que quiserem. Isso, assim, Satanás tem tirado proveito. Através, principalmente, da questão da sensualidade, que é algo que tem enredado muitas pessoas, e não é de hoje, né? E crianças têm sido expostas a essas situações muito pequenas. Minha esposa
dava aula numa escola estadual recentemente e durante o período, em conversas entre professores, um professor comentou de uma situação de alunos no 6º ano, são crianças aí de 11 anos, mais ou menos em torno de 11 anos, tinha um na sala que cobrava R$ 2 para emprestar o celular para o colega para ver os vídeos de pornografia que ele tinha. Criança de 11 anos. Que situação. E nós bem sabemos, conhecendo a sociedade, que as crianças, até com idade inferior a isso, já são expostas à questão da sexualidade, ou mesmo já estão até envolvidos na prática do sexo. Irmãos, é uma situação extremamente terrível quando nós saímos um pouco da nossa bolha e observamos o contexto onde os nossos filhos estão envolvidos nesse mundo. Envolvidos no sentido de que são os colegas da escola, são as pessoas que estão próximas delas. E eu falando como pai de um filho que está aí 11, 12 anos, aliás, 12 para 13 anos, eu fico extremamente aflito em relação a isso. Praticamente diariamente temos conversas em casa, à beira da mesa, sobre esses assuntos. Porque se nós não falarmos, se nós não cuidarmos, o mundo não vai cuidar. O mundo não vai ajudar. O mundo quer mais que as coisas se desandem. É extremamente preocupante. Eu fico até emocionado em pensar nisso e ainda mais, em pensar que hoje eu tenho uma filha de 1 ano que vai ter todo esse vai enfrentar tudo isso daqui a alguns anos num mundo ainda pior do que este que já temos. Então, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos orar pelos nossos filhos, vamos ser amigos dos nossos filhos, vamos acompanhar o que eles veem, vamos acompanhar o que eles estão acessando, porque também existe outro lado, não tem como simplesmente não ter, né, o acesso. Isso já faz parte da vida, mas nós precisamos educar nossos filhos para que façam o melhor uso. Porque eu já acompanhei casos de pais que eles tinham um comportamento no sentido de eliminar qualquer possibilidade dos seus filhos terem contato com a tecnologia ou com algumas outras coisas que eles tinham como, assim, coisas muito severas. Mas aí no momento em que esses filhos, daí eu acompanhei essas experiências, nos momentos em que esses filhos estavam afastados de seus pais, daí elas entravam naquilo que lhes era proibido pelos pais de uma forma assim desenfreada, sem controle, como que se tivesse assim completamente enfeitiçadas. Então, nós precisamos instruir como usar da devida forma. Exige muita sabedoria, exige muito esforço, exige muita energia, mas é necessário se nós quisermos ver nossos filhos salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo também. Eu acho que assim a gente fecha, né? Acho que a gente estendeu bastante, mas foram questões muito necessárias de serem ponderadas também aqui no estudo da lição.